Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje estou aqui com essa pessoa maravilhosa que é quem? Tamires do Resenhando Sonhos. E a gente tá aqui hoje pra responder algumas perguntas que vocês enviaram pra gente lá no meu Instagram e também no Instagram da Tami. Esse vídeo, na verdade, ele é uma continuação do primeiro que saiu lá no canal da Tami, então se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir, o link tá aqui no card e também na descrição, e eu estou mexendo a minha mão por algum motivo. Enfim, a gente vai continuar respondendo as perguntas, são perguntas polêmicas, são perguntas bonitinhas, e é isso. Eu vou começar com uma constatação que eu achei muito boa, que é a seguinte: agora eu não consigo mais desver vocês como personagens de um romance de High School Musical. Primeiro que Tamires nunca estaria em High School Musical, é muito mais fácil eu estar lá. Não, eu estaria com toda certeza. Eu estaria ele já tá cantando, lá, ele já tá rolando na cabeça dele. Eu Toda vivo no essa musical, história. na verdade, a minha vida é um musical. Mas enfim, eu ia amar, inclusive a gente pode A gente planejar pode isso. evoluir essa ideia. Próxima pergunta: qual livro brasileiro deveria ter uma fama mundial? É um livro que ainda não foi publicado. É um livro que eu ainda não li, mas que algum dia vai ser publicado. Você tá falando de mim, garota? Oxi! Oh, que fofa, eu não vou nem responder, eu também quero. O que vocês acharam de Reino de Cinzas? No caso, eu ainda não terminei, então eu vou deixar ela falar e depois eu falo. Eu gostei bastante de Reino de Cinzas. Eu tava muito preocupada com esse livro, de verdade, porque, tipo assim, eu não tinha gostado tanto do Império de Tempestades, e é uma série que é muito importante pra mim, assim como é importante pro Léo. Então eu queria muito que tivesse um final que fosse satisfatório. E aí eu li o livro e eu fiquei muito feliz. E foi engraçado porque eu ia passando os feedbacks pro Léo, e o Léo ia ficando feliz que eu ia ficando feliz. Sim, porque se eu Muito Eu já preocupada. pensava, se ela não gostar, ó, eu vou gostar de qualquer jeito, mas se ela não gostar, ela vai destruir o livro. Eu fiquei tipo... Tem algumas coisas dentro da história, assim, que pra mim, não funcionaram tão bem, mas de forma geral eu acho que a Sarah J. Maas conseguiu encerrar essa trama muito bem. Ela trouxe praticamente todos os personagens que ela já falou em toda a série nesse livro. Não sei se eu tô preparado pro final. Provavelmente vou estar muito emotivo. Eu já chorei algumas vezes e eu tô tipo na página 300 e alguma coisa, mas... estou com pensamentos positivos. Perguntaram aqui qual o melhor jeito de superar uma ressaca literária. Você nunca tem ressaca literária. Eu não deixo o conceito da ressaca se sobrepor ao meu conceito de seguir lendo. Sim. Então eu sempre, quando eu penso assim, tipo, eu termino um livro muito pesado, eu venho de leituras que eu não tô curtindo tanto como, por exemplo, aconteceu nos últimos meses, eu sempre me direciono pra um livro que eu tenho certeza que eu vou gostar. Às vezes acontece de eu não gostar desse livro também. Tipo, eu li 3, assim, ó, em sequência, que 2 eu achei que eu ia curtir muito e 1 eu já tinha certeza que eu não ia gostar tanto. Mas que eu terminei essas 3 leituras, eu tipo, tá, agora eu preciso ler uma coisa que eu vou curtir muito, sabe? Pra eu não entrar numa ressaca. Porque às vezes você lê uma coisa muito pesada, você lê vários livros que não são satisfatórios e a coisa meio que baixa assim no nívelzinho, você fica meio... Pra eu ficar com ressaca, o livro tem que ser muito bom. Eu, tipo assim, Você pega a ressaca de livro muito bom. bom. Quando, por exemplo, vai acontecer com o Reino de Cinzas, é por isso que eu tô, tipo, adiando ele, porque eu sei que quando eu terminar eu vou ficar muito mal, porque aí eu vou, tipo, não vou conseguir achar um livro que vai conseguir chegar nos pés do que ele foi. Aí eu fico com ressaca, mas aí quando eu fico assim, eu, tipo, tento ler quadrinho, ou eu assisto muita série, aí eu canso de todas as séries e eu leio um livro, eu consigo sair da ressaca. É a minha ideia, a minha técnica. Qual livro que sempre está pertinho de vocês? Tipo, um livro que por mais que você já leu ele várias e várias vezes, você tem vontade de reler e você guarda ele no seu coraçãozinho. Oh. Eu atualmente tô com vários livros que eu li, foram muito legais a leitura e eu tô com muita vontade de reler. Antes de sair Reino de Cinza, eu tava louca pra reler Esplendor de Vidro, acabei não relendo. Eu ando louca pra ler Mistborn, reler Mistborn. Eu tava louca pra reler a trilogia da Fúria Vermelha também, porque eu fui ler Iron Gold e eu entrei e eu tipo, eu não esqueci de tudo, eu preciso ler de novo porque é maravilhoso. Mas quem acompanha o canal sabe que eu tenho alguns queridinhos que moram no meu coração, que é A Sombra do Vento e O Nome do Vento, um de fantasia, outro que é do Carlos Ruiz Zafón, que é um dos meus autores favoritos. E é um livro que eu sei que eu vou reler muitas vezes na minha vida e eu indico pras pessoas. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas gostam também, porque às vezes a gente tem aquela coisa de é nosso livro. Don't touch. E esse é um livro que eu fico muito feliz toda vez que eu vejo que alguém curtiu muito essa leitura também, tanto quanto eu. Eu acho que pra mim é muito Simon vs. Agenda Homo Sapiens e A Rebelde do Deserto da Owen. São 2 livros que eu fico, tipo assim, protegendo muito. Mas tem um livro que ele é tipo meio que um clássico, que é Fahrenheit 451. Eu amo esse livro. E aí toda vez que eu vejo ele na estante, tipo, eu pego pra ler algum trecho assim. Enfim, acho que tá sempre
do meu A lado. próxima pergunta é como foi o processo de mudança de cidade e maior independência? Pra mim foi muito fácil no sentido de já estar me preparando durante alguns anos pra fazer isso. Então, tipo, eu cheguei em São Paulo só com as minhas 2 malinhas de roupa e de livros. Eu disse, ok, é aqui que eu vou viver, mas eu não tinha emprego, não tinha nada, então eu meio que tive que ir conseguindo as coisas aos poucos. Então foi bem difícil assim, mas aí depois eu acabei vendo que eu cresci e consegui independência com isso. Pra mim não foi bem diferente, na verdade. Porque eu me formei e eu tava trabalhando num lugar, e aí eu lembro que eu me formei, passou umas semanas e meu pai sentou comigo e disse assim, minha filha, agora o que tu vai fazer, assim, Mas não foi no sentido pressão, foi no sentido tu precisa de ajuda, tu quer que eu te dê alguma ajuda financeira, porque eu tava trabalhando, mas eu tava pra sair, e porque eu queria procurar outras coisas, e ele queria saber se eu ia mudar pra Santa Maria, se eu queria abrir uma agência em São Cepé, umas coisas assim. E eu disse, pai, eu quero ir pra Porto Alegre, eu vou mandar currículo pra isso. E aí eu fiquei mandando currículo uns 2, 3 meses, até que apareceu uma oportunidade. E aí foi assim, na sexta-feira me ligaram e disseram, tu pode começar segunda? E aí eu, claro. Aí eu fiz a minha mala e disse, pai, tu pode me levar em Porto Alegre, por favor? E pra minha irmã e disse, mano, eu posso ficar acampada aí na tua casa uns dias até eu arrumar um apartamento? E aí eu arrumei as malas e fui pra Porto Alegre. E aí, a partir disso, enquanto eu trabalhava já, é que eu fui procurar apartamento, pensei o que eu ia fazer com a minha vida lá. Mas foi muito assim, tipo, eu consegui um emprego, uma oportunidade, e eu agarrei ela e fui. E aí foi uma mudança. É bem assim, diferente, porque, tipo, eu me joguei, né, no mundo, assim, estou indo no mundo, se prepare, e aí você já, tipo, teve a oportunidade, assim, mas acho que é de boa, acho que faz a gente crescer bastante essas coisas. Com certeza foi um grande aprendizado de você descobrir um novo lugar, de você ver como é que você vai se comportar sozinho, de você fazer novos amigos, conhecer novas pessoas, e principalmente passar a enxergar aquele local que é novo pra você como uma casa. A última pergunta deste vídeo maravilhoso é: o que vocês olham ou têm como percepção para achar um design de uma capa bonita ou adequada? No meu caso, eu trabalho em direção de arte, então eu coloco um olhar mais técnico em cima, porque tem muita capa que às vezes é adequada pra história, mas é feia. Sim. Simplesmente é feia, sabe? E eu acho que a gente sempre prefere a capa bonita acima da capa mais, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, o meu primeiro olhar é sempre estético, e depois do estético, ver o que aquela capa tá passando e se aquela capa tem realmente a ver com a história. Por exemplo, o primeiro deles é o Príncipe Cativo, que saiu pela plataforma 21, que a capa é feia e 2, a capa não tem nada a ver com o livro. Né? Então, tipo, ali tem 2 problemas. E o outro é a série Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Que a capa não é bonita. A capa do primeiro livro faz sentido, porque tem um momento na história onde ela realmente usa uma máscara. Mas depois as outras foram só pra combinar. Poderiam ter feito uma capa muito mais legal, que tivesse a ver com a história, muito mais bonita, né, do que aquela que foi escolhida. Eu acho que pra mim, por eu não ter esse olhar técnico, é tipo assim, se a capa tem as cores que eu gosto, sei lá, tipo, usar um azulzinho, um roxo, uma coisa assim, eu já fico tipo, que capa bonita. Eu gosto muito de capas que tenham ilustrações. Capas de Trono de Vidro eu acho elas muito bonitas. Não as edições que são com fundo branco, porque eu não gosto muito, tipo, de coisas que sejam, parece um PNG só. Eu não curto muito. Então tem que ter um fundinho, uma coisa assim. O maior exemplo de capas bonitas pra mim é da trilogia da Alwyn, porque combina muito aqueles elementos e as cores, e aí tem, tipo, tudo a ver com a história. Então pra mim é muito mais o padrão estético das cores que eu gosto, dos elementos que eu gosto, do que uma parte mais técnica, assim. E geralmente quando eu termino um livro, eu vou lá e procuro na capa os elementos que tem na história pra ver se tem tudo a ver. Às vezes não tem nada a ver, mas a capa ainda assim é bonita, então eu dou uma passadinha de pano. Mas é isso. Enfim, gente, por hoje é isso. Foram essas as perguntas que a gente escolheu responder pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que participou. Se vocês não assistiram a parte 1 ainda, é só ir lá no canal da Tami. Eu fico muito feliz de essa mulher estar aqui, porque eu a amo. Se vocês curtiram, deixem um joinha ali embaixo. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Se inscrevam também no canal da Tami. E, você quer falar alguma coisa? Não! É tipo só tchau. Só tchau. Como é que você dá tchau mesmo? Eu só falo tipo tchau. Tá bom. Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau.